De Marighella, o primeiro filme dirigido por Wagner Moura. Então assina o canal, acione o sininho, porque você sabe, vamos adentrar na treta. Muito bem, se você deu play nesse vídeo, você já sabe, você já conhece o contexto todo que esse filme tem para passar antes de eu começar a analisar ele mesmo. Ele foi e pipocou em vários festivais, por vários lugares, por vários países, e desde que ele começou a pipocar nesses lugares, os burburinhos começaram, porque era um filme forte, que trazia muito a tônica da guerra contra a ditadura no Brasil, essas questões políticas todas envolvidas nele. Então ele tem muito isso, e a gente vive hoje em dia uma polarização bem forte aqui no Brasil. Então isso potencializa ainda mais o filme, e ele se torna ainda mais importante para ser assistido, porque sim, a ditadura era uma época de muita censura para qualquer coisa. Então Carlos Marighella tem aí seu papel, sua importância, sua relevância na luta contra esse regime. Afinal, ele foi colocado como, muito tempo, o inimigo número 1 da ditadura no Brasil. Então ele foi meio que realmente um mártir. Então, passada essa introdução, você sabe, Marighella é desde já um filme polêmico, mas além disso, ele é um ótimo filme. Ele é um filme muito bom. Ele é um filme forte, ele é um filme com mensagem, ele é um filme com política, ele é um filme com violência. E é um filme muito bem contado, que conta a história de uma forma muito competente. Então, por uma estreia, o Wagner Moura chegou com os dois pés na porta. E ele chegou com os dois pés na porta tão fortemente quanto a cena de abertura desse filme, que é Marighella. A cena de abertura é um plano de sequência de uma invasão do trem, onde o Seu Jorge, que é o intérprete de Carlos Marighella, aliás, essa é uma das grandes polêmicas do filme, porque escolheram o Seu Jorge para viver o Carlos Marighella. Não entrarei nessa polêmica porque eu acho completamente desnecessária. Mas a cena, assim como a estreia de Wagner Moura, é sim com os dois pés na porta, porque a cena é muito boa. Ela traz esse plano de sequência, essa invasão, esse plano mirabolante e o bando, né, esse esquadrão do Carlos Marighella roubando armas dos próprios militares e fazendo a sua parte na guerrilha contra esse regime ditador que existia no Brasil. Então é muito boa a cena, já começa com tudo. E claro, depois a gente vai se assemelhando, conhecendo um pouco mais dessa história do Carlos Marighella. Para quem não sabe, ele era um cara muito intelectual, ele teve muita produção textual que foi publicada em outras línguas ao redor do mundo, e ele teve esse reconhecimento na época, né, por Jean-Paul Sartre, por exemplo, que foi um dos caras que estava lendo muito das publicações dele. Isso o filme aborda de uma forma muito pontual, muito sutil, mas aborda também. Mas basicamente ele é a história toda contada pelo ponto de vista do Carlos Marighella, pelo filho dele, por toda a relação que ele teve com a esposa, enfim, todos os problemas que ele teve que enfrentar e que ele reconhecia que tinha que enfrentar, e que esse reconhecimento lhe causou muitas perdas, né? Ele não poderia, então, viver com a família dele, ele não poderia viver com o filho dele, porque ele sabe que eles provavelmente seriam perseguidos, e é como basicamente o que acontece com o Peter Parker, que quer preservar a identidade dele para preservar a família dele. É mais ou menos essa essência. Para que os inimigos não percorram, não procurem a família dele, ele tem que viver longe deles. Então, é um dos grandes sacrifícios que ele faz durante todo o filme. Mas aí, a partir dessa grande abertura, desse arco glorioso que a gente tem logo de entrada, a gente vê logo de cara protagonistas e antagonistas sendo colocados dentro do filme. É claro, o protagonismo é todo do Seu Jorge, é todo do Carlos Marighella, e o antagonismo é feito pelo Bruno Galhaço, que faz o Lúcio, um delegado de polícia que meio que toma para ele essa dor, essa possibilidade, essa caça do Marighella. Então, a gente vê no papel do Marighella aquela questão, aquela essência de luta, de ter que combater coisas que são praticamente impossíveis de se combater, e do Lúcio, que é o policial que vai causar mal, que vai causar danos para todos os amigos dele, vai torturar, vai censurar e vai fazer todas aquelas coisas horríveis que a gente sabe que aconteciam durante a ditadura militar no Brasil. Então, nesses momentos a gente tem grandes cenas, a gente tem violência, como eu comentei já várias vezes aqui no vídeo, e essa violência visceral, ela é marcante, ela é tocante, e ao mesmo tempo ela é importante para a gente passar por esse ciclo todo durante o filme e acompanhar toda essa saga do Carlos Marighella, que acaba realmente
sendo confrontado, acaba realmente trocando tiros com a polícia, acaba realmente envolvendo mais gente na luta dele. E essas pessoas que estão cercando ele automaticamente vão se prejudicando e vão perdendo também as suas famílias, vão sendo procurados e vão sendo torturados. É uma crescente de violência contra eles porque eles faziam e tentavam lutar contra esse regime antidemocrático. Mas depois dessa cena grandiosa, essa abertura muito boa que o Wagner Moura consegue impor, o ritmo do filme ele cai um pouco. A gente tem muitas cenas muito expositivas, muitos diálogos muito expositivos, que são, é claro, necessários, mas que não são um cinema contado de uma forma mais tranquila. Ela é muito pessoas conversando, foco na pessoa, pessoas numa sala, pessoas conversando. É um modelo que vai se repetindo entre protagonistas e antagonistas. Protagonistas nos seus esconderijos, antagonistas nas delegacias. Então, a gente vai muito para esse mundo de vai e vem, e a gente acaba que fica um pouco encaixotado no filme. O filme dá essa sensação de que a gente não tem, por exemplo, uma panorâmica respirando, não tem momentos que a gente tem algum respiro maior, não, ele é muito enclausurado, ele vai nos prendendo, ele vai nos sufocando, e talvez seja um problema técnico do filme para o Wagner Moura. Mas mesmo assim, ele consegue passar a mensagem, consegue nos fazer sentar na cadeira e ficar curioso para os próximos atos, por mais que a gente já saiba o desfecho que o filme pode ter, porque afinal, spoiler da vida, isso tudo já aconteceu, isso tudo já foi contado. Destaque para o Seu Jorge também, que está muito competente na encenação de Carlos Marighella, e para o próprio Bruno Gagliasso, que faz um vilão perfeito. Tu vai te irritar, tu vai te incomodar com ele, e é isso que a gente precisa quando um cara encarna um vilão bem feito. A gente precisa passar raiva dele, e a gente pega muita raiva dele. Destaque também para o próprio Wagner Moura, que tem uma ponta muito sutil também no final do filme, quando o delegado Lúcio é interrogado para os entre aspas, anais dos históricos policiais, e ele é interrogado para dizer o que aconteceu, e obviamente ele mente o que aconteceu, e é o Wagner Moura que está ali interrogando ele, que ficou uma boa sacada, uma boa participação do próprio Wagner Moura para dar aquele temperinho no filme. Então, e esse momento também ele faz um close numa plaquinha que é bem aplacante, que é bem marcante, assim, até bem, talvez clichê, mas é bem impactante também. E a sensação que eu saí do filme, que saí depois de assistir Marighella, que tem 2 horas e meia, bem extenso também, mas flui, é de que é um filme que nos resgata um pouco de um patriotismo que nos foi raptado, sabe? Um patriotismo que está muito ligado a um grupo político só hoje no Brasil, e é um grupo político que não está fazendo bem para o Brasil. Então eu me senti um pouco amparado, me senti... foi meio que um ombro amigo esse filme, porque eu senti que eu não estou sozinho no mundo e que tem mais pessoas que pensam como eu. E que esse alívio pode ser visto para várias pessoas que vão chegar e vão no final do filme, que tem uma mini cena pós-créditos, que é esse momento que é de catarse, que é da gente perceber que as nossas cores elas não fazem parte de um grupo, a um grupo político. As cores do Brasil, elas pertencem a nossa população, nosso povo, nossa comunidade, enfim, as cores do Brasil pertencem ao povo brasileiro e não a um grupo político. E esse grupo político, infelizmente, andou raptando as nossas cores, tanto é que a gente às vezes tem um pouco de angústia ao ver as cores do Brasil na rua, a gente pega um pouco de ranço das pessoas que estão usando essas cores. Então, na verdade, essas cores são nossas, e o filme me trouxe essa sensação de que esse patriotismo que estava adormecido em mim, ele pode voltar, ele pode sim ser resgatado, e ele não é esse patriotismo falho que ocorre hoje em dia. Enfim, não preciso falar muito, mas acho que já me fiz entender, que é um falso patriotismo, um falso uso das nossas cores para tentar manter um jogo político, para tentar manter o jogo do poder ganho. E basicamente esse jogo de poder não está ganho, esse jogo de poder na verdade está fazendo muito mal para o Brasil, e a gente está sentindo na pele no dia a dia aqui no Brasil. Então o filme Marighella ele traz esse resgate
a gente vai se sensibilizar e a gente vai pensar um pouco mais que nós somos brasileiros, essa é a nossa bandeira, são as nossas cores e elas não pertencem a ninguém, não são de um grupo político só, elas são nossas e a gente precisa se reapropriar delas muito brevemente. Então, é isso, galera. O filme é muito bom. Vou dar aqui uma nota 4 de 0 a 5. E se você puder, se você quiser, assista Marighella no cinema, com o som incrível que tem, com a cena incrível de abertura que tem e com tudo, com todas as mensagens que ele precisa passar na história que a gente está passando hoje em dia. Então, é isso. Se você gostou do vídeo, se você não gostou, deixe seu like, deixe seu dislike, comenta aí pra gente. Mas é bem importante. Então, fique com a gente, porque você sabe, a vigília não para.